Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um encontro nosso aqui da Central do Enem, com uma aula de Ciência da Natureza do Componente Química comigo, professor Mauri Carvalho. Hoje nós vamos tratar de continuidade de um tema que nós vimos no nosso último encontro, nossa última videoaula, tá? No último encontro nós falamos de modelos atômicos, né? E mais especificamente falamos de atomística, tá? E hoje nós vamos falar de uma área do átomo em que a gente comentou ainda muito pouco, até porque quando é em atomística a gente comenta sobre núcleo. Então, só para fazer uma lembrança, nós já passamos por modelos atômicos como o de Dalton, né? O de Thomson, Rutherford, né? E Rutherford-Bohr. E quando a gente chega no modelo de Rutherford, a gente encontra o átomo com núcleo e eletrosfera. Bom, desse átomo, né, ou desse modelo atômico de Rutherford e Bohr, a gente extrai alguns conceitos, como por exemplo o número atômico, né, porque surge no núcleo a conceituação, o aparecimento das partículas propostas por Bohr e por Rutherford, na verdade, né, as partículas propostas por Rutherford, que é o próton, né, e depois o James Chadwick propõe o nêutron, e essas duas partículas compõem o núcleo, e junto com a composição do núcleo nós temos o número atômico, que é dependente da quantidade de prótons. Nós temos o número de massa, que é a soma de prótons e nêutrons, né? Nós temos aí os fenômenos atômicos, que são as coincidências atômicas, como isótopos, isóbaros, isótonos, né? E falamos muito pouco da eletrosfera. A gente fala lá de íons, que é o fenômeno em que há o desequilíbrio eletrônico, né? Em que a quantidade de elétrons pode ficar a mais ou a menos do que o próton, e aí eu tenho o aparecimento de entidades químicas ou elementos químicos que ficam então positivos ou negativos, os positivos chamados de cátions, os negativos chamados de ânions, né? E aí chegamos à eletrosfera. Na eletrosfera, o que mais a gente trata, que é o nosso objetivo principal de hoje, é sobre a distribuição eletrônica. A distribuição eletrônica ela foi proposta inicialmente por Bohr, né, quando ele descreve que a eletrosfera pode ser constituída de órbitas em posicionamentos fixos, com energia própria, em que ele chama isso de camadas ou níveis de energia. Em cada uma dessas camadas eu posso distribuir uma quantidade específica máxima suportável de elétrons, que no caso eu tenho a camada K, ou o primeiro nível de energia, com 2 elétrons, o segundo nível de energia também conhecido como camada L, com 8 elétrons, o terceiro nível com a camada M, ou no caso com 18 elétrons, o quarto nível, ou camada N, com até 32 elétrons, né? O quinto nível, ou camada O, com até também 32 elétrons. O sexto nível, camada P, com até 18 elétrons. E o último, sétimo nível, por enquanto, né, com 8 elétrons. Bom, essa é a distribuição eletrônica. Nós temos 2 elementos que estão na tabela periódica hoje, na atualidade. A pergunta vem assim, pode ter mais elementos? Sim. A tabela periódica pode ter mais elementos. Provavelmente aí em alguns anos nós vamos ter alguma atualização. Já encontramos essas atualizações facilmente em pesquisas, né, simples, pela internet, por exemplo. E aí você tem já muito mais do que 118 elementos. Dos 118 elementos que temos oficialmente nas tabelas periódicas de hoje, você vai até o sétimo nível de energia, ou 7 camadas, tá? É o número máximo suportável por enquanto. E você encontra essas quantidades máximas suportáveis. Quando a gente fala quantidade máxima suportável de elétrons, deve-se ao fato de que você pode ter menos elétrons, só não pode ser zero, senão a camada não existiria, o nível de energia não existiria, não existe sem nenhum elétron, mas você não pode ter mais do que o que ela suporta. Então, por exemplo, na camada ou nível 3 de energia, que cabem até 18 elétrons, significa dizer que você pode ter um elétron lá. Tá? Você pode ter 2, 3, 5, né, 10. O que não pode ocorrer é ter 19, porque ela só suporta 18. Tá? E aí eu tenho algumas regras de distribuição eletrônica para nível de energia, como por exemplo, eu devo preencher um nível de energia até o seu número máximo suportável de elétrons e só passar para outro nível quando o anterior está completo, né? Isso é a primeira regra. Na segunda regra eu posso considerar o seguinte, sempre que eu estiver no último nível de energia, ele não pode ter mais do que 8 elétrons. Tá? Isso deve ser uma regrinha que nós vamos conhecer mais adiante, chamada regra do Teto. E por último, nós temos a regra do penúltimo nível, em que eu tendo o penúltimo nível com mais de 18, eu não posso ter um penúltimo nível com mais de 18 elétrons, e aí eu tenho que respeitar nesta ordem essas regras.
tá? E aí eu tenho a distribuição em níveis de energia e vamos já apresentar isso mais adiante. Depois surgiu um modelo atômico de um cientista alemão chamado, sobrenome Sommerfeld, e o Sommerfeld pegou e descobriu, né, ou determinou a presença de subníveis de energia dentro dos níveis de energia, como se fossem subcamadas. Esses subníveis de energia foram descritos através de letras que são as iniciais dos nomes que ele deu a cada subnível, S, P, D e F, né? E aí, a partir do momento do aparecimento do subnível de energia, houve um novo estudo sobre o comportamento dos elétrons nesses subníveis, até se chegar à ideia de que eu teria que ter uma nova forma de distribuição. Essa nova forma de distribuição dos elétrons em subníveis, ela foi proposta pelo norte-americano chamado Linus Pauling em um diagrama que está apresentado aqui. Nesse diagrama, nós temos a leitura da distribuição eletrônica em subníveis proposta por Sommerfeld, e feito o diagrama por Linus Pauling. Nessa proposta, então, você tem um número máximo suportável de elétrons por subnível, em que o S suporta no máximo 2 elétrons, o P suporta no máximo 6 elétrons, o subnível D suporta no máximo 10 elétrons e o subnível F no máximo 14 elétrons. Esse número máximo de suportável funciona igual aos níveis, ou seja, você pode ter menos elétrons ou não pode ser zero, tá? Se necessário. E você não pode ter mais elétrons do que o suportável e assim você passará para um próximo subnível, tá? Sendo que, geralmente, os subníveis que têm menos elétrons do que o suportável, eles finalizam a distribuição eletrônica, ou seja, é o último subnível, a gente chama ele de subnível mais energético. Assim como o nível mais distante em relação ao núcleo é chamado de nível mais energético de energia. No nível de maior energia, nós temos um negócio chamado de camada de valência. Então, a distribuição eletrônica ela vai ser muito útil quando a gente fala de camada de valência de ligações químicas. Ela vai ser útil para entender as ligações químicas, tá? E a eletrosfera como um todo, ela é importante porque os elétrons eles têm várias importâncias no nosso dia a dia. A começar, quando você carrega o seu celular, você está usando energia elétrica, ou seja, energia proveniente do movimento do elétron, tá? Bom, na distribuição eletrônica por subníveis, você tem uma ordem de distribuição que segue no diagrama de Linus Pauling, de cima para baixo, em diagonais, e que você tem as seguintes regras. Você não pode passar para um subnível seguinte sem que o anterior esteja completo, assim como você não pode seguir para uma nova diagonal, vamos colocar assim, fica mais simples de você entender, uma nova sequência diagonal, sem que a anterior esteja completa. Serve a dica, tá? Segue essa dica aí. As sequências diagonais para a distribuição eletrônica em subníveis de Linus Pauling sempre terminam em subnível S e você retorna para um subnível mais elevado que não necessariamente vai estar no mesmo nível de energia, tá? Então, vamos fazer a distribuição eletrônica de um elemento que segue isso aí. A exemplo, essa distribuição eletrônica para o átomo neutro do elemento ferro, que tem número atômico 26. Aí vamos lembrar, o Rutherford diz, se o número atômico de um elemento neutro é 26, é porque ele tem 26 prótons, e como ele é um átomo neutro, então ele tem que ter 26 elétrons, aí eu tenho um equilíbrio de cargas positivas e negativas. Ao distribuir 26 elétrons do átomo de ferro, você vai encontrar essa distribuição aí, tá? Que por subnível vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, em sequência 4s2 e depois eu vou para o último subnível, que é o 3d6. Aí notem, o subnível mais energético do ferro, então, é o 3d6. Ele não está no nível de maior energia, tá? Então isso daí são duas condições diferentes. Eu posso ter, ou melhor, no átomo, eu tenho um subnível mais energético e um nível de maior energia, também mais energético. Só que não necessariamente eles são coincidentes. Pode ser que o nível de maior energia, no caso do ferro aí, por exemplo, é o quarto nível ou quarta camada, enquanto que o subnível de maior energia está no terceiro nível, que é o 3D6, que é o último subnível descrito. Notem que o subnível D cabem até 10 elétrons, mas por necessidade para concluir 26 elétrons, que é a soma desses expoentes, que representam o número máximo suportável de elétrons por subnível, para dar 26, não tem como ter 10 no subnível D. Tá? Eu tenho que seguir esta ordem, professor. Necessariamente essa ordem diagonal do diagrama de Linus Pauling? Sim, você tem que seguir esta ordem. Se você não seguir esta ordem, você vai incorrer em um erro de distribuição eletrônica, e essa distribuição eletrônica ela é muito útil para fazer a localização perfeita dos elementos na tabela periódica, por exemplo.
tá? E para encontrar algumas propriedades específicas, por exemplo, como a valência desse elemento, saber quantas ligações ele pode realizar, quantos elétrons ele pode doar. Por exemplo, com o mesmo elemento, a gente vai fazer a distribuição eletrônica para o elemento ferro, porém para o íon ferro, o íon ferroso, que é o ferro 2+. Quando eu vou fazer a distribuição para o elemento ferro, ou para qualquer outro elemento, eu devo levar em consideração que a troca de elétrons não leva necessariamente em consideração inicial, o principal, o subnível, e sim o nível. Então, eu sempre vou doar elétrons, ou os elementos doam elétrons, ou recebem elétrons no último nível de energia, ou seja, no nível de maior energia, e não no subnível de maior energia, tá? Então, a prioridade é o nível de maior energia. Então, se eu tenho um ferro com 2 positivos, significa dizer que ele está doando 2 elétrons. Então, 2 elétrons estão saindo dele. Onde vai tirar esses 2 elétrons? Do nível de maior energia, que no caso do ferro, do elemento ferro, é o 4º nível de energia. Tá? E aí ele vai perder o 4s2. Tudo bem até aí? Então, pessoal, essa era a dica que eu queria passar para vocês. Meu muito obrigado por estar aqui acompanhando o vídeo, né, até o final. Não esqueça, tá? Se você está assistindo pela primeira vez, inscreva-se no canal da Central do Enem, tá? E vamos seguir, gente. Já temos data marcada para o Enem. Muito obrigado, tá?